a Sara, que nos vai falar sobre psicoterapia e redução de riscos. Boa tarde. Eu, antes de mais, agradeço quem resistiu até agora. Espero que a minha apresentação justifique isso. O meu tema foca na psicoterapia e redução de riscos, que é um tema que, de certa forma, se distingue de todos os outros, pois distancia-se da prática profissional no contexto real e foca-se mais na prática em contexto de consulta, que é mais isolado e individualizado. A redução de riscos é uma linha relativamente recente no campo do tratamento de problemas relacionados com o consumo de substâncias e surge como resposta às limitações das políticas profissionais e públicas dominantes neste domínio. Surgiu primariamente na Holanda, em meados dos anos 70, e desde então tem vindo a afirmar-se como a melhor prática neste domínio. Começou por se assumir como uma estratégia para combater a propagação de HIV e de outras doenças e riscos associados ao consumo, e exemplos destas estratégias são a troca de seringas, a distribuição de preservativos ou os programas de metalão. A abordagem tradicional de que aqui se fala representa, de certa forma, um extremo dentro da prática profissional psicoterapêutica com estes utilizadores, que está presente e muito vincada na realidade americana, embora a realidade portuguesa seja bem diferente em muitos aspectos. A psicoterapia de redução de riscos demarca-se então desta abordagem tradicional em vários pontos, entre eles o facto de interpretar o comportamento aditivo como uma estratégia de coping, ao passo que a abordagem tradicional interpreta como uma doença, ao dar atenção às questões psicológicas, emocionais e sociais que estão por trás deste comportamento, ao aceitar como objetivo terapêutico moderação ou abstinência dos consumos, ao passo que na abordagem tradicional, e aqui é uma das distinções mais importantes entre as duas, adota a abstinência como critério de sucesso e único objetivo aceitável de tratamento, embora possa aceitar algumas situações de reincidência, e nesta abordagem aceita-se o pressuposto de que os utilizadores ativos não têm competências para fazer um julgamento consciente enquanto consomem. Se recusarem a abstinência, normalmente são rejeitados do tratamento por estarem em negação acerca da sua doença e devem voltar quando estiverem preparados. Na psicoterapia de redução de riscos, o objetivo terapêutico é desenvolvido cooperativamente entre o psicólogo e o utente, enquanto que na abordagem tradicional o objetivo é evitado pelo psicólogo. Portanto, uma relação psicoterapêutica mais vertical, enquanto na redução de riscos é mais horizontal. A psicoterapia de redução de riscos adota então uma visão mais compreensiva e pragmática da realidade dos consumos, enquanto que no caso da abordagem tradicional é mais redutora e generalista, pois não reconhece sequer a variedade e especificidade dos problemas e características de cada utilizador. As principais limitações do modelo tradicional são, então, o facto de reduzir o problema dos consumos ao comportamento e à biologia, o facto de desvalorizar, desumanizar e objetificar o utilizador de drogas ao negar a importância, ou pelo menos ao desvalorizar os significados pessoais, e também o facto de impedir os utilizadores de conseguirem a ajuda que procuram e desmoralizar ou impor normas e expectativas difíceis de respeitar, como são o caso das exigências na testagem de urina, na frequência diária de reuniões de alcoólicos anónimos ou na quebra de contactos com outros utilizadores. Os resultados são mesmo reflexos dessas limitações, como falou a minha colega. Apenas entre 20% e 40% dos pacientes que completam o tratamento alcançam sucesso a longo termo e 50% dos indivíduos não retornam ao tratamento sequer após a primeira avaliação. A falta de adequação
aprovação desta abordagem tradicional pode inclusive intensificar os consumos, porque os problemas reais e profundos do utilizador não estão trabalhados. Os indivíduos ficam abafados por sentimentos de ressentimento, frustração e ansiedade devido às constantes mensagens negativas que recebem. A psicoterapia de redução de riscos chega-nos então como alternativa à abordagem tradicional, tendo como princípios orientadores tentar compreender os significados que a droga e o álcool têm para os utilizadores, dar atenção aos fatores biopsicossociais que estão na origem desse comportamento e que interagem entre si de uma forma complexa, não se basear na abstinência como critério de sucesso, embora inclua como um objetivo possível e para muitos o melhor resultado, considerar que a substância tem algum valor positivo para o sujeito, na satisfação de necessidades que não são satisfeitas de outra forma, aceita os objetivos terapêuticos desde a moderação do consumo à abstinência. Ao longo do processo terapêutico, o foco passa do comportamento aditivo para questões mais próximas e mais profundas relativas à vida do sujeito, e esta perspectiva é, portanto, aplicável a toda a diversidade de indivíduos, da inexistência de objetivos pré-definidos. Vimos até agora aspectos em que a psicoterapia de redução de risco se demarca da abordagem tradicional. Vamos agora aprofundar certos aspectos em que tem mais ênfase. No que respeita à aliança terapêutica, há uma ênfase no respeito, empatia e interesse genuíno do cliente e pelos seus problemas, e por isso a relação terapêutica deve apoiar o cliente na clarificação dos aspectos problemáticos do seu comportamento e na definição cooperativa de objetivos partilhados. A natureza do problema é explorada com atenção detalhada ao motivo do cliente, ao padrão e à história de consumo e ao impacto que esse comportamento tem na vida, em áreas importantes da sua vida. Na exploração da natureza do problema, mede-se o valor positivo da substância para o cliente em comparação com consequências negativas do consumo, e é com base nisso que se descobrem então as estratégias mais eficazes e com menos riscos para satisfazer as necessidades do indivíduo. Para tal, são muitas vezes utilizadas estratégias de autoobservação que pretendem identificar os gatilhos situacionais, cognitivos e emocionais. Estas estratégias de autoobservação muitas vezes na prática funcionam como registros escritos que o utilizador de droga mantém, das sensações físicas, dos sentimentos, dos pensamentos que precedem ou sucedem imediatamente o consumo. E esses registros vão depois ser utilizados e interpretados em consulta, juntamente com o psicólogo. Os objetivos terapêuticos são definidos pelo cliente em cooperação com o psicólogo e podem ser definidos ao longo do processo. Todos os objetivos são aceitos, desde que sejam realistas e viáveis. Podem incluir, então, a moderação do consumo, a abstinência ou então a clarificação dos obstáculos motivacionais a não mudar diretamente o consumo, quando isso acontece. Ainda, pode trabalhar outras questões que não estão relacionadas diretamente com o consumo, mas que são importantes para o seguinte. Nestes casos, quando a substância continua a ter uma função positiva, inicialmente deve considerar-se a moderação do consumo e não a abstinência. No entanto, se a tentativa do cliente em moderar o comportamento não for bem sucedida, ele pode mais facilmente reconhecer o porquê e é mais provável aceitar a abstinência como um objetivo. Esta consciencialização deve ser sempre resultado do autoexame e nunca da imposição de julgamentos externos.